Olá, tudo bem? Então, iremos hoje fechar o nosso primeiro módulo, nosso primeiro bimestre, tá? E nós iremos falar de dois povos que são, até hoje, extremamente importantes para a nossa cultura. Nós iremos falar do povo hebreu e iremos falar também dos fenícios. Aí eu começo com vocês com uma pergunta, né? Vamos levantar uma bola aí para a gente desenrolar essa partida ao longo do vídeo. Pensem na palavra legado. O que é um legado? Pensaram? Então, legado é uma herança, né? Uma herança. Um legado é algo que eu herdo. Então, nós falamos aí, alguns anos atrás, né, de legado olímpico, que as Olimpíadas deixariam para o Rio de Janeiro e para o Brasil um legado. Então, o que? Essa herança. Então, nós tivemos algumas melhorias no transporte, né? Lá, um parque olímpico, né, que está lá em alguns momentos fechado, às vezes abre, mas houve um legado, uma herança para a cidade do Rio de Janeiro. Inclusive, que aí esse realmente, efetivamente é usado, um centro de controle que fica lá na cidade do Rio de Janeiro, com câmeras que monitoram todo o Rio de Janeiro. E em momentos de crise, as autoridades se reúnem nesse local unificado para tomar as decisões. Então isso é um legado, uma herança. E aí, quando eu falo de legado para vocês, eu faço essa proposta, desculpa, para esses dois povos aí que estamos falando hoje. Qual o legado do povo hebreu e qual o legado dos fenícios? Duas coisas. Vou dar logo um spoilerzinho. A nossa língua portuguesa, ela é derivada de qual língua? Nós vamos ver mais à frente um povo que dominou todo o mundo antigo conhecido, né, praticamente, se tornou o maior império da antiguidade, que foram os romanos. E eles falavam latim. A partir do latim, foram se derivando outras línguas, como a língua portuguesa. Ah, professor, mas o que isso tem a ver com hebreus e com fenícios? Pois bem, observando o quadro, eu usei letras do nosso alfabeto. E aí nós vamos ver ao longo dessa aula, eu não vou falar agora, que o nosso alfabeto é um legado de um desses povos, como também a religião. A maioria das pessoas no Brasil professam a religião cristã, nas suas mais variadas denominações ou ramificações, né, as suas subdivisões, né, o cristianismo. Nós temos duas correntes principais: o cristianismo católico apostólico romano e o cristianismo, né, protestante, evangélico. E esse subdividido, por aí vai. Mas uma coisa há em comum dentro do cristianismo. O que seria? A crença em um único Deus. E foi um desses povos aqui que se tornou um dos primeiros. A gente não pode afirmar que foi o primeiro povo a crer num único Deus, mas é um povo que vai influenciar de maneira decisiva a crença de um único Deus, principalmente aqui no Ocidente, tá? Então nós vamos ver isso agora. Vamos lá. Vamos começar pelo povo hebreu. Então, hebreus, essa palavra, às vezes muitos alunos perguntam: professor, o que significa o nome de tal povo, o nome de tal cidade? Muitas vezes esses nomes se perdem ao longo da história, a sua explicação, mas alguns permanecem. E hebreu significa povo do outro lado do rio. Que rio que a gente está falando? O Rio Jordão. Então eles atravessaram uma região e atravessaram esse Rio Jordão para que se fixarem, né? Eles se fixaram numa região chamada Palestina. Palestina também tem uma explicação. Palestina vem de uma palavra grega que significa terra dos filisteus.
que era um povo que ali habitava, ou habitou durante um período histórico. Então eles se fixaram nessa região chamada Palestina. A origem desse povo, esse povo hebreu, ela também coincide com a origem dos fenícios, pois ambos são de origem, a gente chama de origem semita. É um termo muito recorrente em livros de histórias. Quem são os semitas? Na tradição bíblica, então, os semitas seriam os descendentes de um dos filhos de Noé, Sem. Então, lembrando lá, né, na tradição bíblica, houve um dilúvio mundial, né, universal, o mundo inteiro, né, a terra inteira foi inundada por águas e só sobreviveu Noé e sua família. Um desses filhos, Sem, teria dado origem a diversos povos, entre eles os árabes, egípcios, hebreus, fenícios. Então todos são de origem semita, tá? Então só para a gente entender, quando vocês observarem esse termo semita, vem de Sem, um dos filhos de Noé. Esse povo hebreu, ele vai se originar numa região que nós já trabalhamos, a Mesopotâmia. Vamos lá, quem lembra aí? Mesopotâmia, o que significa? Já serve de revisão. Terra entre rios. Então, esse povo, ele vai habitar essa região da Mesopotâmia, mais precisamente a cidade de Ur, né? E era uma tribo, era um povo seminômade, eram criadores de ovelhas, né? Eram pastores, tá? Seminômades, e um pastor vai liderar esse povo num deslocamento que vai desde a cidade de Ur, na Mesopotâmia, até a Palestina, ou Canaã, a chamada Terra Prometida. Quem foi esse pastor? Vamos lá. Pessoal que está lá na escola dominical, está no catecismo, tem que ter esses nomezinhos na ponta da língua. Vamos lá. Então esse pastor, líder desse povo, é um cara chamado Abraão. Abraão, ele vai ser o chamado primeiro patriarca do povo hebreu. E Abraão, ele não é importante somente para o povo hebreu. Abraão, ele vai ser patriarca das três principais religiões monoteístas. Olha a palavra monoteísta. Religiões que acreditam em um único Deus. Quais são essas religiões? O judaísmo, o cristianismo e os muçulmanos, o islamismo. Essas três religiões acreditam em um único Deus, e essas três religiões têm como principal patriarca, a sua origem, Abraão. Então Abraão era um cara que habitava ali aquela cidade de Ur, e ele recebe um chamado de Deus, Javé, ou Iavé, vai estar lá em alguns livros, né? Ou vocês podem até encontrar alguns livros mais modernos, usar a palavra aportuguesada, né? Jeová. Então esse seria o Deus dos hebreus. Então Abraão, ele recebe esse chamado. Então Deus fala com Abraão, Javé vai falar com Abraão e vai falar para ele abandonar todos aqueles ídolos. Então nós vimos que lá na Mesopotâmia, qual era a principal característica da religião naquela região? Eles eram politeístas, adoravam muitos deuses. E aí Javé surge falando, não existe nada disso, só existe um Deus, um que criou tudo, um que tem o poder sobre a vida e a morte, que sou eu. Abandona tudo, a casa do teu pai, vem com a sua família, que eu vou fazer de você o patriarca de uma grande nação. Através da sua semente, dos seus descendentes, eu farei uma grande nação.
Então Abraão, ele vai ser perseguido ali, né? Porque imagina, o cara volta para casa falando que só existe um Deus e que aquilo ali é idolatria e que não devemos adorar outros deuses. Ele vai ser perseguido e ele, junto com a sua família, junto com um grupo de hebreus, né? Ele vai em busca da chamada terra prometida, tá bom?